Alô vocês, tudo bem galera? Quinta-feira estamos no ar com mais um A Prova Lendo. Espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei em que momento você está me assistindo aí, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, não sei mais para onde isso aqui vai, mas enfim, estamos crescendo cada vez mais. Então, por favor, né? O nosso empenho aqui é grande para botar o nosso programa no ar, né? Tem leituras, tem discussões. Antes da gente chegar aqui, tem toda uma preparação com a galera para discutir, tem pedidos das pessoas no Facebook. Então, cara, não custa nada. Dá uma curtida aí, bota para frente, né? Compartilha os vídeos, compartilha com quem você gosta, com quem você quer bem, e a gente vai ter o maior prazer em sempre estar melhorando tudo o que for possível aqui no nosso querido A Prova Lendo, né? Um programa de literatura, cara. É uma delícia fazer esse programa, por quê? Porque estou falando das coisas que eu mais gosto, né? Talvez sejam as coisas que eu melhor procure entender. Não vou falar que eu entendo de tudo isso aqui que eu estou falando, né? Mas a gente procura entender e procura humildemente discutir, trazer novas ideias e refletir, porque é um barato, no fundo é isso, né? É um barato a gente conversar sobre literatura e, né, se a gente tem alguma conclusão a chegar sobre tudo isso, que a gente sabe muito pouco, tem muita coisa para ler. Cada livro é uma descoberta nova de quão desavisado você chegou a esse mundo e tem que lutar muito para conhecer, sei lá, 2% dele, né? E olha lá se você está sabendo aproveitar muito bem isso. Mas faz parte, né, da aventura humana, como dizem por aí, certo? Essa nossa ignorância nos persegue sempre. Tudo tranquilo com vocês? Então, curte, compartilha, dá sua opinião, pede os livros, tem, né, cada vez mais gente bombando nos nossos vídeos, falando, comentando, então seja mais um, fique à vontade para comentar, para falar, para pedir o livro que você quer ver aqui discutido, dividido, a leitura, as minhas impressões com você. Ó, hoje, aqui vamos a uma viagem pela Itália com Umberto Eco, nesse livro chamado Número Zero. É um dos livros mais tranquilos de ler do Umberto Eco. Confesso a vocês que a minha leitura de Umberto Eco se resume a 2 livros, este aqui e O Nome da Rosa. E esse cara tem coisas muito mais interessantes, estou dizendo em quantidade, né? Tem muito mais livros interessantes para a gente ler. Então, fica aí uma dívida minha com o Umberto Eco, que faleceu o ano passado. Dono de uma prosa, cara, envolvente, né? Tem esse troço detetivesco que ele consegue lá no Nome da Rosa, que é impressionante como ele virou talvez o maior autor pop, né? Erudito pop, como dizem os especialistas. Ele consegue a medida certa entre livros que vendem muito e que, né, são reconhecidamente muito que destilam, né, que passeiam por uma erudição muito vasta, muito grande mesmo. Dá para perceber quando você está lendo o Eco. Percebe só, né? Falei 2 livros que eu li do Eco, mas são livros relacionados à ficção, né? Ele tem uma carreira também muito consolidada na filosofia, na teoria da linguagem, na linguística, e a partir de certa idade, quando ele tinha 50 anos, é que o Umberto Eco começa a fazer ficção. Então veja, né, tardio, certo? 50 anos é que ele começa a escrever os seus livros de ficção. E aí é um estrondo, né? O primeiro livro dele, O Nome da Rosa, explode, todo mundo, né, vem em sebo, recebe em coleção, dão na casa, bate gente na tua porta e jogam para dentro da sua casa. Todo mundo tem o Nome da Rosa em casa. Então, esse é Umberto Eco, que foi muito lembrado no passado por conta de sua morte. Esse aqui é o livrinho mais simples dele. Se quer começar com um livro, é esse aqui. Tá? Divertidíssimo. E eu, já logo de cara, eu percebi um detetive aqui, porque o Eco fica famoso por conta disso, né? O Nome da Rosa é um livro que envolve o leitor por conta desse, né, do Guilherme de Baskerville, uma homenagem, obviamente, ao Sherlock Holmes, ao Conan Doyle, e, né, essa tradição detetivesca também passa por este livro aqui. Por quê? Porque a gente tem aqui um enredo que é cara, é muito engraçado. Esse aqui todo mundo chama esse livro de um manual do mau jornalismo. E é isso mesmo que a gente tem aqui. O título, né, Número Zero, faz referência ao primeiro jornal, o protótipo do jornal. Então, se os caras vão abrir um jornal, certo?
eles vão fazer uma publicação número 0, que é para testar. Então você manda lá para os teus amigos, você manda lá para, né, para algumas pessoas influentes, para alguns empresários e tal, pessoas que podem pagar uma grana para publicidade de jornal, e fala assim, ó, nós estamos pensando em fazer um jornal como esse aqui é o nosso número 0, o que é que vocês acham? Rola ou não rola? Certo? Então, para quem não conhece esse jargão do jornalismo, número 0 é esse número experimental de um jornal, ok? Bom, número 0 por quê aqui no nosso Humberto Eco? Bom, o Humberto Eco é um homem de jornal, escreveu a vida inteira sobre os jornais, sobre como escrever para os jornais, como ler os jornais, ou seja, você não pode ser aquele leitor besta, né? Você não pode ser um leitor desavisado, você não pode ser um leitor que acredite em neutralidade, porque o jornal não é terreno para isso, aliás, a linguagem não é terreno para neutralidade. E, né, depois de tanta experiência com os jornais, escrevendo, criticando, teorizando, ele resolve fazer um romance sobre isso. Para isso, temos aqui no começo deste livro um personagem chamado Cimei. Eu vou colando aqui os nomes porque, né, às vezes me escapa algum. Cimei é um sujeito que, a pedido de um grande empresário italiano, contrata o nosso protagonista chamado Colonna. Colonna é um fracassado, já deu errado em alguns jornais, estava com a carreira meio empacada. Aliás, né, essa narrativa, essa história é um conjunto de jornalistas fracassados contratados para tocar um jornal que já está fadado ao fracasso. Basicamente é isso, né? Com um manual debaixo da manga do mau jornalismo. Calma, não é uma comédia, né? É uma crítica áspera ao jornalismo italiano, principalmente, onde o Eco via, mas que a gente consegue tranquilamente ver isso, ver esses ecos em todo jornal, né? Em qualquer lugar do mundo, ok? Bom, o Colonna, então, estava lá desempregado, meio encostadão. O Cimei pega ele para ser editor desse jornal. Ele fala assim, ó, cara, ó, eu não posso te falar o nome desse grande magnata que quer um jornal. E ele quer esse jornal por conta do seguinte, ele quer se armar, ele quer fazer um jornal onde ele consiga trazer notícias, publicar notícias que seriam chantagens a pessoas, né, que ele, enfim, vê interesse em chantagear. Então, a ideia do jornal é o quê? É uma arma, é um jornal, aqueles jornais que a gente chama de na imprensa marrom, certo? Jornaleco que é usado como arma para difamar as pessoas de acordo com a vontade de seu dono. Então, o Eco fala em entrevistas, né, que ele usou o pior estereótipo do jornalista, a pior ideia de o que um jornal pode ser para falar nesse romance. Bom, lá ele começa a conhecer algumas pessoas, entre eles o Bragadócio, a Maia, né, que vai rolar um lance, vai rolar um amorzinho entre os dois, entre Colonna e Maia, certo? E a Maia, por exemplo, era uma redatora de tô me esquecendo a palavra aqui agora, de aquelas coluninhas de ver o futuro, de ver como vai ser o teu dia, de horóscopo, desculpa, né? De horóscopo. Ela era redatora de horóscopo. O que eu vou falar hoje sobre aquário? Aquário é tal coisa, leão é tal coisa, isso vai acontecer com tal pessoa, enfim. Ela falava sobre isso, sobre relacionamentos, enfim, ela não tinha um papel que para ela era um papel super descartável. Então, quando ela vem para o jornal, ela está super empolgada. Veja, ninguém sabe muito bem, né, ninguém sabe, na verdade, o papel que o jornal vai desempenhar. Todo mundo está achando que vai estar chegando num jornal que vai ser um jornal sério. Né? Todo mundo está empenhado em buscar algumas informações, falar algumas coisas. Só que a gente vai descobrindo no decorrer de toda a trama, de todo o romance, que, né, na verdade, esse jornal é um jornal para elamear pessoas que, né, estão contrárias ou que precisam ser apagadas, precisam ser difamadas pelo magnata dono dessa publicação. Outro personagem interessante, já falei que é o Bragadócio. Bragadócio é um delírio. Né? O livro vai passar por um período da história italiana. E para isso você tem que, né, hoje tem Google, para isso é muito fácil. Você vai atrás de algumas informações, porque o Bragadócio, ele é um pinel, velho. Ele é completamente, ele fica olhando, ele fica vendo nas coisas sempre algo inesperado, alguma tramóia.
e ele fica falando sobre essas teorias de conspiração a todo momento com o Colonna. O Colonna fica apavorado, fala, mas que coisa é essa, né? O Bragadossi, por exemplo, ele vai começar a conversar com o Colonna e vai falar sobre a Operação Gladio. São questões históricas da Itália recente, né? A Operação Gladio, a loja maçônica P2, uma história muito louca também sobre poder lá na Itália, o assassinato do Papa João Paulo I, tá? E o cadáver do Benito Mussolini. Cara, cada história é maluca, paranoica, muito legal, e que são histórias que rolaram, né? E que circularam pela Itália, e o Eco resgata essas histórias e vai colocando na boca desse personagem Bragadossi. Muito legal, esse cara é demais, certo? Depois que você conhece, eu também não conhecia essas histórias, então não se sinta mal lendo lá, fala, pô, mas eu não conheço aqui, não tem graça. O que é que você faz? Você dá uma gugada, o que é maçonaria, loja P2 Itália, Operação Gladio, e aí você vai atrás, certo? E principalmente, né, a ambientação, essa é uma parte importantíssima do texto para nós, para o nosso tempo histórico, Brasil hoje, certo? 2017, e também para a Itália. A ambientação é em 1992, ano da Operação Mãos Limpas, certo? Operação Mãos Limpas que, né, como a Lava Jato aqui se propõe, seria uma operação para limpar a política italiana que estava contaminada por um nível de corrupção impensável. Impensável para eles, porque para a gente, né, isso é fichinha, rapaz. Corrupção, ninguém bate a gente, não venham tentar nos surpreender com qualquer tipo de corrupção, porque a gente consegue fazer melhor, tá? Bom, então o Mãos Limpas, né, sempre muito citado quando se fala na Lava Jato, é pano de fundo para isso aqui, certo? Humberto Eco, inclusive, fala que o declínio, né, da Itália começa nesse ano. Ele fala assim, ó, a Itália, a partir de 92, vai virar um país eco de terceira categoria, né, um terceiro mundinho, ainda se usava essa expressão, terceiro mundinho. Com relação ao jornal, né, ele fala da decadência do jornal, que ele entende tudo de jornal, bicho, né, a partir da década de 50. Ele fala que a partir da década de 50 começam os tabloides ingleses, ele pira sobre o jornal, todos os personagens vão falar um pouco sobre o jornal, então galera que gosta de jornalismo, esse aqui é um livro imprescindível, tá? Bom, o que ele vai falar, moçada? Em certo momento, a gente fica sabendo, né, claro, que esse jornal vai se chamar O Amanhã. Claro que isso é já uma crítica e uma ironia para a morte do amanhã, né? O final do amanhã. Não vai haver amanhã. O jornal chama O Amanhã justamente porque não vai haver amanhã, né? A ideia de futuro é muito pessimista, é muito sombria dentro de todo o romance. E o melhor dele é quando a gente começa a ver as relações, os comentários na boca dos personagens sobre o que é fazer um jornal, o que é fazer uma reportagem. E aí é muito legal, moçada, é muito legal. Por quê? Porque você vai lembrar das suas aulas de redação lá, principalmente quem tem aula com a professora Cleusa, ela usa muito esse trecho que eu vou comentar, né? Bom, primeiro aqui mostro para vocês uma foto bonitinha do Eco, olha aqui, né? Essa barba branca, essa cabeça iluminada desse italiano magistral, certo? Morreu em 2016, nasce em 1932. Aí eu vou ler para vocês um trechinho interessante, ele é um pouquinho comprido, mas aguenta aí e vai acompanhando comigo. Eu não quis ler aqui no livro, como sempre faço, para que você realmente tenha, né, compreenda bem o texto, tá? Olha lá. Colonna, né, o nosso personagem principal, diz o Cimei. Colonna, exemplifique para os nossos amigos como é que se pode seguir, ou dar mostras de seguir, um princípio fundamental do jornalismo democrático. Fatos separados de opiniões. Tá? Então, o Cimei fala assim, ô Colonna, explica para o pessoal da redação, aqui, né, eles estão lá sendo treinados, estão tendo as suas reuniões, explica para o pessoal como é que a gente pode seguir um princípio democrático básico de um jornal. Separar fatos de opiniões. Vamos ver se vai existir isso? Opiniões no amanhã haverá inúmeras e evidenciadas como tais. Mas como é que se demonstra que em outros artigos são citados apenas fatos? Muito simples, disse eu, o Colonna. Observem os grandes jornais de língua inglesa. Quando falam, sei lá,
de um incêndio ou de um acidente de carro, evidentemente não podem dizer o que acham daquilo. Então inserem no artigo, entre aspas, repara, as declarações de uma testemunha, um homem comum, representante da opinião pública. Pondo-se aspas, essas afirmações tornam fatos, ou seja, é um fato que aquele sujeito tenha expressado tal opinião. Mas seria possível supor que o jornalista tivesse dado a palavra somente a quem pensasse como ele. Portanto, haverá duas declarações discordantes entre si, para mostrar que é fato que há opiniões diferentes sobre um caso, e o jornal expõe esse fato irretorquível. Então, calma aí que tem mais um trecho, mas acompanha a ideia dela. Né? O cara pede, ô meu amigo Colonna, fala para o pessoal aí como é que se faz jornalismo. Né? E aí, claro, aqui a gente vai ver que, na verdade, não é jornalismo coisa nenhuma, quer dizer, é jornalismo, mas cheio de malandragem, diriam os brasileiros, né? E o Colonna fala assim, como é que você faz? Faz o seguinte, você vai ter um fato. Né? Para ilustrar esse fato, você traz não a sua opinião, a opinião do jornalista, mas você traz opiniões externas, que é como se fossem fatos, se transformam em fatos. Então você pede para alguém que viu o acidente do carro que ele fale. Para não parecer que o jornal ele é tendencioso e só entrevistou quem ele concordava com a opinião, você faz o seguinte, você entrevista outra pessoa, mas aí é que vem a diferença. Vejam, são duas aspas, são duas opiniões, são duas entrevistas, mas olha lá, a esperteza está em pôr antes, entre aspas, uma opinião banal e depois outra opinião, viu? Então, isso aí é técnica do cara, velho. Ele fala assim, antes eu boto uma opinião banal, é um fato, e depois, para fechar, né, eu boto a opinião que eu quero, né, na boca de quem eu quero. Calma aí só um pouquinho, deixa eu voltar o slide aqui. Aí. Assim, o leitor, banal e depois outra, mais racional, que se assemelhe muito à opinião do jornalista. Assim, o leitor tem a impressão de estar sendo informado de dois fatos, mas é induzido a aceitar uma única opinião como a mais convincente. Vamos ver um exemplo? Um viaduto desmoronou, um caminhão caiu e o motorista morreu. O texto, depois de relatar rigorosamente o fato, dirá: ouvimos o senhor Rossi, 42 anos, que tem uma banca de jornal na esquina. Fazer o quê? Foi uma fatalidade, disse ele. Sinto pena desse coitado, mas destino é destino. Certo? Então, essa é a primeira opinião, que ele chama de uma opinião irracional, que é o quê? É uma impressão. E agora, a segunda, que se assemelha ao dono do jornal ou ao cara que escreve o artigo. Logo depois, um senhor Bianchini, 34 anos, pedreiro, que estava trabalhando numa obra ao lado, dirá: é culpa da prefeitura, que esse viaduto estava com problemas, eu já sabia há muito tempo. Com quem o leitor se identificará? Com quem culpa alguém ou alguma coisa? Com quem aponta a responsabilidade? Está claro. O problema é no que e como por aspas. Ótimo, né? Esse final é demais. Humberto Eco aí fala, né? O problema é como, por que e onde colocar as aspas. Então fique esperto, né, moçada? Esse aqui, né, é um exemplo do mau jornalismo, né? E o livro todo está recheado desses exemplos. Esse é um deles, que é bem legal. Bom, o que eu vejo também nesse livro, no começo principalmente, é que tem um mistério, né? Tem lá uns papéis soltos, tal, que o Colonna vê e percebe que invadiram a sua casa. Tem uma citação ao Edgar Allan Poe, os assassinatos da Rua Morgue. Então a gente também tem um pouco dessa coisa do detetivesco, né? Da homenagem a essa literatura que o Humberto Eco preza tanto, essa coisa do detetive, da racionalidade. Por quê? Porque ele está tentando encaixar peças. Né? É, sim, um jogo mental de raciocínios lógicos, o que o Colonna propõe no começo da narrativa. Então, muito divertido, é um livro curto, 200 e pouquinhas páginas. Né? Se você nunca leu Humberto Eco, eu indico começar por essa leitura, ou, claro, O Nome da Rosa. Os dois que eu li e os dois que eu adoro, de coração. Perfeito, moçada. Perfeito. É isso aí. Compartilha, curte aí,
prazer aqui novamente estar conversando com vocês. A gente só está crescendo e eu estou ficando super empolgadão. Muito obrigado mesmo. Manda um alô aí para mim, que eu retorno um alô para você. Até a próxima quinta-feira. Ó, já adianto, a gente vai falar sobre, ó, Dalton Trevisan, Cemitério de Elefantes. Essa aqui é a primeira edição. Olha que capa massa que eu tenho aqui, velho. Ó, maneiro, hein? O nosso grande vampiro de Curitiba. Até a próxima quinta. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço para vocês.